e explica também sobre o interesse do Catar em Luiz Araújo, atacante do Flamengo. Falo também sobre Kaique, cada vez mais perto de deixar o Cruzeiro. O Flamengo está de olho em atacante que faz sucesso no futebol paranaense. Últimas de mercado, bastidores, finanças e tudo sobre as novas regras no apito que começam para a Copa e vão ser aplicadas também no futebol brasileiro no segundo semestre. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar sobre as novas regras no apito que começam na Copa do Mundo. Tem mudanças obrigatórias e mudanças não obrigatórias. Eu vou me ater a essas mudanças obrigatórias que são as mais importantes. Primeiro, jogador substituído terá 10 segundos para sair de campo após a placa subir. Nicole, se ele não sair? Pois bem, o jogo vai esperar até que ele saia. E como punição, o jogador que vai entrar vai ficar 1 minuto de fora, até para que esse atleta saia mais rápido. Segunda novidade importante, contagem regressiva de 5 segundos para cobrança de lateral e tiro de meta. Se não houver a cobrança no lateral em 5 segundos, reversão. Se no tiro de meta o goleiro enrolar mais do que 5 segundos e a gente tem cobrança de escanteio. Terceira mudança, o VAR pode corrigir segundo cartão amarelo aplicado de forma incorreta. Você vai lembrar que se o juiz dá um segundo cartão amarelo e erra, o jogador acaba sendo expulso. Com essa alteração, o VAR pode avisar, olha, esse cartão amarelo não foi bem aplicado, evitando assim uma expulsão. Quarta novidade, jogador atendido em campo terá que permanecer 1 minuto fora após o reinício da partida. As exceções para o goleiro, para choques graves ou quando o adversário recebe cartão amarelo ou vermelho. Quinta novidade, se houver 2 toques sem intenção em cobrança de pênalti, repete a cobrança se for gol e a tiro livre indireto se a bola não entrar. Você aprova essas novidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o salário do presidente da FIFA, Gianni Infantino. E dá para dizer que impressiona quanto o careca que comanda o futebol no mundo faturou na temporada passada. Foram 4 milhões e 800 mil dólares ou quase 25 milhões de reais se a gente dividir por 12. E dá para dizer que a remuneração de Gianni Infantino ultrapassou 2 milhões de reais por mês. Em salário, ele teve direito a 13 milhões e meio de reais. Outros 11 milhões e meio foram pagos em bônus, e o fato de a Copa do Mundo contar com 48 seleções e prospectar uma arrecadação de 70 bilhões de reais ajudou nesses pagamentos extremamente altos a Gianni Infantino. Só mais um comentário curioso, quando ele assume a FIFA lá no longínquo ano de 2019, seus vencimentos eram de 15 milhões de reais. Passaram para 25 milhões. Eita, reajuste, hein? Luiz Araújo pode mesmo virar reforço de um time do Catar. Especulação que começou nas redes sociais dá conta de que o Al Sadd tem a intenção de levar o ponta do Flamengo. Oferta salarial superior à que ele tem hoje no Fla em um contrato de 3 anos. Só que é importante registrar que o Al Sadd não está sozinho nessa. O Besiktas é mais um dos interessados. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A pessoa admite a intenção do Al Sadd, mas assegura que as conversas com o Flamengo ainda estão em estágio inicial. O Flamengo tem recusado propostas. No início desse ano, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro chegaram a oferecer 6 milhões de euros. O Flamengo considerou as ofertas baixas e a dupla prometeu retomar as tratativas para o segundo semestre. Importante registrar também que Luiz Araújo soma na atual temporada 25 jogos, 3 gols e 2 assistências, foi titular em 11 jogos e reserva em 14. Preciso te contar que o Flamengo está de olho em atacante do Curitiba. Eu me refiro a Lucas Ronier, jogador de lado de campo, 21 anos de idade, pode atuar como ponta direita ou ponta esquerda. De acordo com o jornalista Rogério Scarione, o Flamengo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou mais ou menos 60 milhões de reais. A ideia do Fla é fechar negócio agora e contar com o Ronier a partir de 2027. Vale a lembrança de que ele já estourou o limite de jogos no Campeonato Nacional, são 15 partidas, o que impediria de defender o Flamengo nessa temporada. Ronier que já esteve na mira de Santos, Grêmio, Cruzeiro e times do exterior. Ele é apontado como a maior promessa do Curitiba em bastante tempo, apesar de ter números só discretos no ano de 2026, são 23 partidas com 3 gols e 4 assistências. Parece ser esse o perfil que o Flamengo vai buscar. Jogadores com enorme potencial, mas que ainda não explodiram, exceção a Danilo, que pertence ao Botafogo, esse já é um craque consagrado, e Thiago Almada, que dificilmente será reforço. O Almada já declarou que não tem a intenção de jogar no futebol brasileiro. E Kaique parece cada vez mais perto de deixar o Cruzeiro. Eu diria para você que é pequena a chance de o Kaique ainda vestir a camisa da Raposa.
é que como o Betis e outros clubes do futebol europeu estão disputando o lateral esquerdo de 23 anos de idade, um dos melhores em atividade da sua posição no futebol brasileiro. Contei para vocês na semana passada que o Betis ofereceu 8 milhões de euros fixos, mas bônus, o Cruzeiro respondeu na hora que não tinha interesse. Nos últimos dias, nessa semana, como melhorou a sua proposta em relação à oferta de janeiro. Na oportunidade, o time italiano havia apresentado 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Ouvi o seguinte de uma fonte cruzeirense, abre aspas, essa proposta já está melhor, mas ainda precisa ficar um pouco melhor. Os números não foram revelados dessa nova oferta, mas imagina-se que se aproximaram dos 15 milhões de euros sonhados pelo Cruzeiro em relação ao Kaique. 15 milhões de euros hoje equivalem a 89 milhões de reais. O Cruzeiro tem 80% dos direitos econômicos do lateral esquerdo e vai tentar, se fechar negócio, morder um percentual que pertence ao jogador e também a seus familiares. É exatamente por causa da saída iminente do Kaique que Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino de 28 anos de idade, já foi contratado do Racing da Argentina, operação de 6 milhões de dólares. Léo Pereira, zagueiro do Flamengo e da seleção brasileira, tem proposta de 5 clubes do exterior. Muita gente deve ter lido ou ouvido algo sobre o tema a partir da informação divulgada nas últimas horas nas redes sociais. Os supostos interessados, Besiktas da Turquia, Nottingham Forest da Inglaterra, West Ham da Inglaterra, Cruz Azul e Monterrey, ambos do México. Com a lembrança de que o West Ham rebaixado seria uma das opções mais esquisitas. Os times, quando caem para a Championship, em geral precisam economizar. O que eu fiz? Entrei em contato com o Ricardo Scheid, representante do Léo Pereira, zagueiro de 30 anos de idade, super valorizado por conta da convocação para a Copa do Mundo e de 4 partidas disputadas recentemente sob o comando de Carlo Ancelotti. Abre aspas para o Ricardo Scheid, todos esses clubes já quiseram o Léo Pereira, mas foi em outro minuto, por agora não temos nada. Então, de fato, os times que eu citei em algum momento demonstraram interesse, não houve acordo ou por causa do Léo Pereira ou por causa do Flamengo e a coisa esfriou. É natural que para a janela de julho o Léo Pereira seja alvo de novas investidas, até porque ele nunca esteve tão valorizado quanto agora. Mas o objetivo do Flamengo nesse momento é segurar o Léo Pereira. Contrato até dezembro de 2027. Na volta da Copa do Mundo ele será chamado para uma renovação de contrato com direito a belo reajuste salarial. Temporada do Léo Pereira com a camisa do Fla, de 24 jogos e 1 gol marcado. O que você pensa sobre o Léo Pereira? Você, torcedor do Fla, abriria a mão dele a partir de quais valores? Dá para lembrar que por ter 30 anos de idade, certamente não será um jogador com uma negociação extremamente cara. Ídolo do torcedor do Atlético, Bernard admitiu que esteve na mira de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A revelação foi feita em entrevista exclusiva à Rádio 98 FM, em Belo Horizonte, da qual faço parte. Abre aspas para o Bernard, chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. Isso aconteceu mais de uma vez. Chegaram a oferecer mais dinheiro do que o Atlético. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas teve propostas. Só que eu queria voltar para o Galo. Tinha prometido e era um desejo meu. Esse episódio, ou esse momento ao qual o Bernard se refere, diz respeito ao momento em que ele sai do futebol grego, decide voltar ao Brasil, tem a oferta do Galo, onde recebe na casa dos 700 mil reais, e recebe também convites e ofertas para ganhar acima de R$1 milhão por mês nos concorrentes que ele mesmo citou. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Bernard e mesmo ganhando menos, ele assinou contrato com o seu time do coração. Bernard, que viveu altos e baixos desde seu retorno, momento de maior dificuldade depois de ele marcar um gol na Sul-Americana contra o Juventud de las Pedras. Ele coloca a mão em uma das orelhas para provocar o torcedor que vinha o xingando. A partir dali a coisa ficou terrível. E chegou-se a discutir a possibilidade até de uma liberação gratuita para clubes da Europa na metade do ano. O tempo passou, o Bernard recuperou a condição de titular, sob o comando do Barba tem jogado bem e recentemente foi alvo de uma proposta de 1 milhão de euros do Panathinaikos já recusada. Mesmo com um acordo verbal, semanas atrás, de que ele seria liberado de graça, a coisa mudou de tal nível que mesmo com uma oferta de 1 milhão de euros e o atleta permaneceu nos últimos 5 jogos, o Bernard teve participação direta em 4 gols. Você gostaria do Bernard, 33 anos de idade, defendendo seu clube do coração? Use o espaço para comentar e avaliar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nicola Almada não, né? Não vem. O Flamengo. No Flamengo prefiro o Luiz Henrique, é mais jogador. Isaías, o ideal seria trazer os dois, né? Eu acho os dois espetaculares.
e diferentes, né? O Almada é um meio atacante, acho que é mais difícil arranjar um meio atacante, é que o Flamengo já tem o Arrascaeta, né? Mas Arrasca e Almada faria enorme barulho também, certo? Lucas Ronier é fraquíssimo, escreve o Marco Aurélio. Luiz Araújo do Flamengo no Al-Sadd, Nicola, por aí. Eu ia falar que ele já foi do Al-Sadd, não, mas não foi não. Deixa eu só lembrar de quem é o Luiz Araújo, qual que é o empresário dele. Eu acho que eu tenho, falo com... já achei aqui, ó, vou mandar mensagem pro cara. Saiu em algum lugar, só para não chegar viajando também, né? Quer ver? Deixa eu mandar mensagem. Primeiro vamos visualizar aqui se alguém já publicou alguma coisa sobre o tema. Se alguém tiver publicado, a gente printa e já manda para o empresário dele para ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema também, tá bom? Quer ver, ó? Aqui, ó. Deixa eu trazer uma informação que foi publicada pelo Rogério Scarione, setorista do Coxa. O Rogério publicou 2 horas atrás que o Flamengo demonstrou interesse em Lucas Ronier, tá? Deixa eu colocar na tela, que aí fica sempre mais fácil para vocês visualizarem, né? Só um minutinho. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Ó, o Lucas Ronier é hoje tratado como a principal joia, o principal jogador do Coritiba. Vou colocar na tela, ó. Aqui. Flamengo demonstrou interesse em Lucas Ronier. Clube Carioca acena com uma proposta de 10 milhões de euros para que o jogador se transfira no fim da temporada, já que não pode jogar por outra equipe no Brasileirão. Clubes da Europa também estão de olho, tá? Menino super promissor, enorme capacidade, drible. Quer ver? Vou até abrir uma... Lucas Ronier. Para a gente visualizar isso aqui juntos. Temporada dele, jogador de só 21 anos de idade, o que conta bastante, tá? 23 jogos, 3 gols e 4 assistências. Não jogou contra o Flamengo, mas é titular absoluto do Curitiba, tá? Jogador formado na base do Coxa, só jogou no Curitiba, para ser preciso, né? Desde o Sub-13. Tem contrato até dezembro de 27, ou seja, o Coxa também não tem capacidade para ficar também postergando muito essa negociação. Enfim, pode pintar a partir daí uma boa oportunidade de mercado. O Sandro Santa Cruz tinha perguntado sobre o Luiz Araújo. Luiz Araújo. O empresário dele é o Fernando. Fernando, boa noite. Tudo na paz? Luiz Araújo, no Al-Sadd. Tem alguma coisa? Mandei aqui, tá? Se tiver alguma atualização ainda durante a live, a gente conta para vocês ao vivaço, beleza? Pegar mais participações dos amigos por aqui. O Gabriel Ribeiro sobre o Almada, vem ou não para o Flamengo? Gabriela não vem, tá? O Flamengo quis entender as condições depois que soube que o Figueirense... Por que eu falei Figueirense, cara? Depois que soube que o River Plate demonstrou interesse. Eu olhei para a TV, tá passando o Ceará e Avaí. Também não tem nada a ver com o Figueirense, mas tudo bem. Será que o Ceará tá preto e branco? Tá, pode ser. Vai ver que foi isso. Mas só para responder a tua pergunta, o Almada já deixou claro, agora, já tinha falado isso pro Palmeiras em janeiro, mas reforçou agora pro Flamengo que não tem a intenção de jogar no Brasil, tá? Fala, torcida, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias do Flamengo nesta sexta-feira, 12 de junho. Rapaziada, muito obrigado a todos que ficaram no vídeo até aqui. Não esqueça de dar um like pra gente, é muito importante, super importante demais para você receber as principais informações do Mengão, o maior clube do mundo. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço para você, não siga pra mais, até o próximo vídeo. Fui.